Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, professor de matemática, e eu estou gravando esse videozinho só para mostrar para vocês como que vai ser a nossa primeira atividade do quarto bimestre, tá? Para aqueles que estão com pendências no primeiro, segundo ou terceiro bimestre, por favor, entre em contato o mais rápido possível para a gente tentar resolver esse problema e vocês ficarem livres desse ano. Vocês já estão no terceiro ano, vocês só querem acabar o ano, imagina, próximo ano ter que voltar e fazer tudo de novo. Então não perca os prazos, a gente tem até o final do ano para recuperar isso. Entre em contato, tá bom? Mas vamos para a nossa atividade do quarto bimestre. Nesse quarto bimestre a gente vai estar falando de polinômios, tá? E aí a primeira atividade vai ser sobre monômios e como eles se compõem em forma de polinômios. A segunda atividade vai ser sobre multiplicação de polinômios e a quarta atividade sobre divisão de polinômios. Esse assunto vocês já viram, se eu não me engano, no oitavo ano. Só que ele sempre está ali envolvendo todas as outras questões que a gente trabalha em matemática, né? Os polinômios sempre estão envolvidos. E aí é bom fazer essa recapitulação antes da gente ir para fazer as provas do Enem, né? Por exemplo. Então vamos lá. O que é um polinômio e um monômio? Vou passando aqui a atividade por cima, mas aí vocês vão ler com cuidado, tá? Isso daqui. Um monômio nada mais é do que quando você junta um número, que a gente vai chamar ele de coeficiente do monômio, e esse número ele está multiplicando alguma variável, alguma incógnita, né? Essa incógnita é alguma letra. Essa letra pode ser x, pode ser y, pode ser xy, pode ser xyz. Lembrando que cada uma dessas letras tem um valor que a gente desconhece, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de monômios. 4x, 2xy, 25x ao quadrado, yz ao cubo, a ao cubo. Tá vendo que nem sempre ele precisa ter o número multiplicando, né? Porque se não tem nada multiplicando aqui o a, por exemplo, aqui está só a ao cubo, né? Isso significa o quê? Significa que quem está multiplicando a ao cubo é 1, né? Então esses são exemplos de monômios. E por que é monômio? Esse mono vem de 1. Então monômio é quando tem apenas um elemento, tá? Um número e uma letra aqui, um número com essas letras aqui, eles são uma estrutura única, tá bom? Quando a gente fala de polinômios, por outro lado, um polinômio vem de poli, que é muitos, né? Mais de um. Então polinômios é quando a gente tem mais de um monômio. E aqui tem um exemplo que eu coloquei para vocês, isso aqui é um polinômio. Por quê? Aqui a gente tem um monômio, aqui a gente tem outro, aqui tem outro. A gente tem o menos 20x ao quadrado, a gente tem o 4x e a gente tem o 2xy. Perceba que eles são monômios diferentes porque a parte literal dele, ou seja, a parte que tem as letras são diferentes. Aqui é xy, aqui é x e aqui é x ao quadrado. Tá? Então aqui a gente tem um polinômio, a gente vai ver isso com mais cuidado daqui a pouco. Aqui é só uma introdução, tá bom? Aí aqui tem outros exemplos de polinômios, tá vendo? Ó? 2x ao cubo y, mais 5x, menos 85y. Cada um desses é um monômio que juntos eles formam um polinômio. E assim por diante, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui não. Você pode dar uma lidazinha. Agora a gente vai entender o que é um monômio, tá? Normalmente a gente trabalha monômios porque eles como uma representação, uma representação de uma multiplicação. E aí a gente normalmente associa com áreas para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, imagina que eu tenho esse retângulo aqui, tá? Esse retângulo formado aqui, ó, por esses quadrinhos. O que é que acontece? Esse retângulo, ele tem 5 unidades em cima, 1, 2, 3, 4, 5, e tem 3 na lateral, 1, 2, 3. Quando a gente tem um retângulo que tem 5 unidades, né, no comprimento e 3 unidades na largura, a gente diz que a área dele é 5 vezes 3, não é? Porque se tem 5 em cima e 3 do lado, a sua área vai ser 5 vezes 3, que é igual a 15 unidades quadradas, tá bom? 5 vezes 3. Até aí tudo bem, né? Só que imagina que, por exemplo, a gente saiba que esse retângulo ele tem 5 unidades em cima, mas na lateral a gente não saiba quantas unidades ele tem. Quando a gente não sabe de algum valor, o que é que a gente fala? A gente fala que a gente tem um valor x, porque a gente não sabe quanto é x. Só que mesmo a gente não sabendo quantas unidades ele tem na lateral, vizinhos, mesmo a gente não sabendo quantas unidades tem na lateral, a gente pode substituir por uma letra x e a gente pode calcular essa área de toda forma.
Se aqui tem 5 e aqui tem x, a gente multiplica 5 vezes x. 5 vezes x é quanto? 5x. Então, a área desse retângulo aqui é 5x. Por quê? Independente do valor que for o x, a gente vai ter o resultado dessa área. Lá no exemplo anterior, não era 3? Se o x for igual a 3, vai dar 5 vezes 3, 15. Tá vendo? O x ele substitui um valor para quando a gente tiver ele, a gente substituir e resolver. Beleza, tá aí? Aqui, eu esperando a resposta, viu? Aqui no 5x a gente acabou de formar um monômio. Tá percebendo? 5x é um monômio. Então os monômios nada mais é do que essa representação de um número multiplicando uma incógnita quando a gente não sabe o valor de alguma coisa, tá? E aí tá aqui o exemplozinho, 5x, né? Ó. Beleza. Vamos para as características do monômio. O monômio ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é o coeficiente do monômio. O coeficiente do monômio é aquele número que está multiplicando o monômio. Por exemplo, em 5x, o 5 é o coeficiente do monômio. A parte literal, quando a gente fala de literal, a gente lembra de quê? De letras, né? Literal. Então, a parte literal são as letras que multiplicam, né? Que estão sendo multiplicadas pelo coeficiente. E aí essas letras, elas podem ter expoentes. Pode ser x ao quadrado, pode ser y elevado a 5, z elevado a 1000, pode ser m elevado a 4000, entendeu? Então, essa é a parte literal, são todas as letras que compõem o monômio. E o grau do monômio, o que é? Qual o expoente mais alto que tem dentro daquele monômio. Por exemplo, se eu tenho 5x ao quadrado, o grau do meu monômio é 2, porque o x está elevado ao quadrado, entendeu? Se eu tiver 5x, deixa eu anotar aqui. Não faz isso. Foi mal, gente. Vou ligar aqui. Ok. Se eu tiver... aqui tem uns exemplos. Ó. Pronto, vamos ver por aqui, que fica mais fácil. Ó, o meu primeiro monômio é 4x, né? Quem é o coeficiente é o número que está multiplicando, então é 4. Quem é a parte literal é o x. E qual é o grau do meu monômio? É 1. Por quê? Porque o x está elevado a 1. Lembra que quando a gente não tem nenhum número aqui, no expoente da letra, quando a gente não tem nenhum número aqui, é porque ele está elevado a 1, né? Então, se o x está elevado a 1 e só tem o x aí, então o nosso grau é 1. Agora, em menos 5xy, o nosso coeficiente é menos 5. Então, lembre que o sinal ele vai junto com o coeficiente, tá? É menos 5. Quem é a parte literal? É xy. E qual é o grau do monômio? Também é 1, porque tanto o x como o y está sendo elevado a 1. Quem é meu terceiro monômio? 25x ao quadrado yz. Meu coeficiente é 25, parte literal x ao quadrado yz. E qual é o grau do meu monômio? É 2. Por quê? Porque é o maior expoente que eu tenho aqui. Está vendo que o x está ao quadrado, o y e o z estão elevados a 1? Quem é o maior aí é o expoente 2 do x. E nesse de baixo, eu tenho que o meu coeficiente é menos 2/3, a parte literal é x elevado a 31, y ao quadrado z, e o meu grau é 31, porque é o maior expoente que tem dentro do meu monômio. Simples. Vamos passar. Operações entre monômios. Nesses monômios, a gente sabe que a gente pode somar, multiplicar, subtrair e dividir. E aí a gente vai ver essas operações, tá? A soma e a subtração é a mesma coisa, né? Só vai mudar o sinal, se você vai estar somando ou subtraindo. Mas a gente só pode somar ou subtrair monômios que têm a mesma parte literal, tá bom? Se tiver a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras, a gente pode somar dois monômios diferentes. Então, por exemplo, eu quero somar 8x ao quadrado mais 20x ao quadrado. Eu posso somar? Pode. Posso. Por quê? Porque ambos têm a parte literal x ao quadrado. Então, eu posso somar. Como que eu faço essa soma? Eu somo os coeficientes. 8 mais 20 dá 28. E aí eu repito a parte literal, que é o x ao quadrado. Só isso. Não tem mistério. Outro exemplo aqui, ó, exemplo 2. O exemplo 2 quer que eu some esses três valores aqui, ó. 45x ao quadrado y, menos 20x ao quadrado y e 5x ao quadrado y. Eu posso somar esses três valores? Posso. Por quê? Porque é x ao quadrado y, x ao quadrado y e x ao quadrado y. Eles têm a mesma parte literal. E aí como é que eu faço? Eu pego 45 menos 20 mais 5. E aí foi isso que eu fiz bem aqui, ó.
45 menos 20 mais 5, que deu 30, e repito a parte literal, que é x ao quadrado y. Fácil, fácil demais. Aí eu coloquei aqui uma observação, ó. Caso os monômios não possuam a mesma parte literal, quando a gente tenta somar eles vão se transformar num polinômio. Então é esse o conceito de polinômio. São monômios que estão sendo somados ou subtraídos e não possuem a mesma parte literal. Como exemplo, a gente pode ver nesse exemplo 3. Eu tenho, ó, menos 5xy, mais 6xy, mais 15x ao quadrado y, mais 20z, mais x ao quadrado y. Perceba que esse e esse daqui tem a mesma parte literal, que é o xy. Então, eu posso somar menos 5 mais 6, que dá 1. E aí deu 1 e eu repito a parte literal, que é xy. Agora, eu vou pegar esse daqui e esse daqui que tem a mesma parte literal e vou somar. Aqui não tem nenhum número multiplicando, né? Então, é o número 1. Lembre sempre disso, né? Quando não tem nenhum número multiplicando, é o 1. 15 mais 1 dá 16. E aí está aqui a resposta. 16, x ao quadrado y. Repita a parte literal. Somos números, repita a parte literal. E esse 20z aqui, não tem nenhum mais que tenha apenas o z como parte literal. Então, o que é que eu faço com ele? Eu repito, tá bom? Pronto, fiz minha resposta. 1xy mais 16x ao quadrado y mais 20z. Somei apenas aqueles que têm a mesma parte literal. Isso daqui virou o quê? Virou um polinômio. Porque agora eu tenho são 3 monômios formando, né, essa expressão. Então, polinômio. Poli vem de muitos, tá? Então, é mais de um monômio. Show de bola. Muito simples soma, né? Soma e subtração. E agora, como é que a gente faz multiplicação? A multiplicação a gente pode fazer entre polinômios que possuem partes literais diferentes, tá? Apenas na soma que tem que ser iguais. Na multiplicação pode ser diferente. Na multiplicação, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os coeficientes, que são os números, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, eu quero multiplicar, né? Eu vou multiplicar o 4 vezes 20 vezes o menos 5. E aqui, ó, tá aqui, ó. 4 vezes 20 menos 5, que deu menos 400. Beleza? Multiplico a parte que é o coeficiente. E o que é que eu faço com a parte literal? Na parte literal, eu somo os expoentes de cada uma das letras. Então, por exemplo, no 4xy, eu tenho x e y, né? No 20x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado. E aqui eu tenho x ao quadrado yz. Do x, todos têm x, né? Nesse o expoente é 1, nesse é 2 e nesse é 2. Então, eu somo os expoentes. Fica 1 mais 2 dá 5. Então, o meu x vai ser elevado a 5. Agora eu vou para o y. Esse y aqui, o expoente é 1. Nesse do meio, não tem y, né? Então, não preciso somar o y aqui. E nesse daqui, o y também é 1. Então, meu y na resposta vai ser 1 mais 1, 2. Y elevado a 2. E o z, que é o último, aqui não tem z, aqui não tem z. Tem só um z com expoente 1 aqui no último. Então, vai repetir. Tá bom? Então, essa é a minha resposta. Multipliquei os coeficientes e somei os expoentes das minhas letras da parte literal. Isso é a multiplicação. E na divisão, a divisão vai ser o inverso da multiplicação. Eu vou dividir os coeficientes e vou subtrair o valor dos expoentes. Então, aqui, ó, 40 eu divido por 5, que deu 8. Aí, na minha parte literal, aqui eu tenho x elevado a 3 e x elevado a 2. Então, vai ser 3, o meu x, né, vai ser elevado a 3 menos 2, que é 1. Beleza? Então, vai ser x elevado a 1. Cadê? Aqui, ó. O 8 e o x elevado a 1. O y, vou fazer a mesma coisa, vou subtrair os expoentes. Vai ser 2 menos o 1 daqui. 2 menos 1 é 1, então o y também vai ser elevado a 1. E o z vai ser o 1 daqui de cima, e embaixo não tem z. Então eu vou subtrair de 0. 1 menos 0 dá 1, então meu z também é 1. Então minha resposta é 8xz. 8xyz. Dividir os coeficientes e subtrair os expoentes das minhas partes literais.
Gente, se tiver muito rápido, tu vai voltando e vai ouvindo, tá? Como é aula gravada, eu posso ter essa liberdade de não ficar repetindo muito, senão fica muito cansativo para vocês. Quem tiver dúvida, volta ou pergunta lá no WhatsApp que eu soluciono. Agora só uma dica, né? Se esse Z não tivesse aqui, gente, se ele tivesse aqui embaixo, o que é que vocês iam fazer? Vocês iam colocar só o Z aqui no final? Não, porque o de cima você tem que subtrair do de baixo. Então, se não tem Z aqui em cima, é como se fosse Z elevado a zero, tá? Vixe, Maria. Se o Z for aqui embaixo e não tivesse o Z aqui em cima, aqui você ia ter que colocar Z elevado a zero menos 1, tá? Porque o Z está embaixo, então o expoente dele é menos 1. E aqui na resposta, esse aqui ia ficar menos 1, tá bom? Só essa dica aí. Eu acho que não tem nenhuma questão desse tipo não, mas caso vocês se deparam, né? Se deparem no Enem ou alguma questão, as letras que estão embaixo, elas têm o expoente negativo. É tanto que vocês sempre colocam o negativo aqui, né? Que eles estão subtraindo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente tem nossa atividadezinha para fazer. Tem uma atividade bem legal. Olha que bonitinho essa atividade. E aí é só para resolver umas operaçõezinhas. Na primeira é para você dizer quem é o coeficiente, a parte literal e o grau. Na segunda é para você resolver umas adições, umas multiplicações e umas divisões. E na última é tipo... Vocês vão ler, vocês vão entender, tá? Mas essa última ela não tem resposta certa, nem eu sei a resposta dela. Eu criei essa questão e eu quero que vocês apenas utilizem a imaginação de vocês se pondo no lugar da personagem da questão, tá? Que é a Beatriz, se não me engano. Isso. Se você fosse ela, o que você faria para deixar essa resposta aí a mais criativa e a mais legal possível, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Se tiver ajudado, eu posso gravar outros. Eu não estava gravando antes porque eu estava tendo pouco retorno sobre os vídeos e eu fazia uns vídeos, gravava, levava um tempo para editar e aí estava tendo pouco retorno, só tinha umas 2 ou 3 visualizações. Mas aí se vocês acharam que isso daqui está valendo a pena, vocês me dêem um feedback, mandem lá no WhatsApp, professor, deu certo, eu gostei, consegui resolver, consegui entender, que aí motiva para a gente fazer mais, tá bom? Então é isso aí, até mais!